Depois, se ela chegar... Depois, se ela chegar, não é? Professor Francisco, vou fazer uma sugestão. Fique à vontade para acatar a sugestão ou não. Se uma pessoa vai faltar na mesa, acho que nós podemos, não precisamos ser tão duros com o tempo, talvez Sim, claro. se alguém passar para 20 minutos, não teria problema. A única questão é confirmar se ela realmente não virá, né? Sim, de repente ela entra no meio, mas ela não se confirmando, ou então ela a gente não mantém vem um pouco... Não vem confirmado? Sim. Então aumentamos para 20 minutos cada um, tudo bem? Ok. Ótimo. Ótimo, tá bom. A gente faz então 20 minutos cada exposição, depois com o tempo de perguntas e intervenções, respostas, tá bom? A gente faz isso então. Nós estamos iniciando aqui o nosso painel, só estou lendo aqui, né? Na parte de estudos medievais, né? Nós temos então agora 4 apresentações que vão tratar desses assuntos. A primeira é a questão judaica no milenarismo pneumático de Joaquim de Fiori, 1135-1202. Professor Valtair Afonso Miranda, né? Pode começar então, sim. Obrigado, professor Francisco. Só para colocar a ordem, só para a gente... Eu estou seguindo a ordem que está aqui. Valtair, depois é o Marcos Souza, a Rafaela não vem, depois é o Alexandre Golovati, depois é o Marcos Zucker, tá bom? Obrigado, professor. Obrigado aí pela oportunidade. Um bom dia para todos. Meu nome é Valtair Afonso Miranda, eu sou doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em História. Fiz a minha pesquisa justamente sobre Joaquim de Fiori, que foi um monge milenarista do sul da Itália. Então, eu vou ler o meu texto para me dar um pouco mais de controle sobre as ideias, e depois nós podemos conversar sobre outras questões que surgirem. O título do texto e da comunicação é A Questão Judaica no Milenarismo Pneumático de Joaquim de Fiori. Ele nasceu em 1135, morreu em 1202. Contra o Statum Duritiam Iudeorum, assim iniciou Joaquim de Fiori seu tratado a respeito dos judeus. Este aqui é o texto que eu usei, é a fonte que eu usei, né? A Liebre é uma fonte bilíngue, latim e italiano. Joaquim foi um notário do reino normando da Sicília, atuante na sede do reino em Palermo e em algumas regiões da Itália meridional, pelo menos até 1167, quando ele deixou a corte a fim de fazer uma peregrinação a Jerusalém. 4 anos depois, quando voltou para a Sicília, ele já tinha abraçado a vocação religiosa, inicialmente de perfil eremita, mas logo vinculado a um monastério em Corazzo, na Calábria. Em 1189, junto com alguns seguidores, ele fundou uma nova casa religiosa nas montanhas calabresas de Fiore, com uma regra baseada nos costumes circensienses. Enquanto monge, e depois como abade, de Corazzo e Fiore, Joaquim escreveu diversos livros, cartas, panfletos e sermões, geralmente conjugando a reflexão histórica e exegese de textos sagrados. O tratado, intitulado Adversus Iudeus, é um exercício de exegese medieval, onde o abade discute passagens das escrituras judaicas, apontando como elas deveriam ser lidas em relação a temas específicos do cristianismo, como trindade, encarnação de Jesus e hermenêutica cristológica. Nela, ele visualiza um papel significativo para os judeus no terceiro status da história, integrando-os, assim, à sua visão milenarista. O Adversus Iudeus foi escrito por Joaquim de Fiori um pouco antes da última década do século XII. Um especialista italiano no assunto, chamado Potestà, entende que ele foi escrito em algum momento entre 1180 e 1187, apesar de alguns autores situarem sua produção já na década de 1190. É possível presumir, entretanto, que, como outras obras joaquinianas, esse tratado pode ter surgido em partes, podendo ser relacionado com diferentes fases da atuação do abade de Fiore. O motivo principal para este especialista Potestà situar o texto na década de 80 tem relação justamente com uma mudança de postura de Joaquim a respeito dos judeus após a queda de Jerusalém em 1187. Antes da queda, Joaquim pregava que o anticristo se levantaria de Jerusalém, ou em Jerusalém. Depois
desta data, ele passou a esperar que este evento apocalíptico se desse no Ocidente, especificamente em Roma. A identidade desta figura escatológica também mudará nas obras posteriores do abade. Isso significa que a representação do anticristo deste texto é ainda imatura quando comparada com suas últimas obras, especialmente o Expositio in Apocalipse, que é o grande comentário de Joaquim sobre o Apocalipse de João, concluído em 1198. Em textos anteriores a Joaquim, era possível encontrar a ideia de que o anticristo, após nascer em algum lugar do Oriente Médio, se manifestaria em Jerusalém e se dirigiria principalmente aos judeus, seduzindo-os para se sentar num templo em Jerusalém. Isso era associado à ideia de que ele seria um judeu, oriundo da antiga tribo de Dan. O Adversus e o Deus é, pelo menos em parte, marcado por essa concepção tradicional, mas Joaquim vai abandoná-la completamente no final dessa década. Na descrição do Calabres, o anticristo se dirigirá primeiramente a judeus, neste texto, reunirá uma parte deles em Jerusalém, promoverá entre eles a lei mosaica e tentará destruir a igreja de Cristo. Segundo este relato, os judeus o seguirão como se ele fosse o Messias, sem perceber que ele, o verdadeiro Cristo, já veio. Após a queda de Jerusalém, entretanto, em 2 de outubro de 1187, nas mãos do sultão Saladino, Joaquim transformará profundamente essa teologia do anticristo. Em primeiro lugar, ele desloca este personagem do Oriente para o Ocidente e arrasta a sua revelação de Jerusalém para Roma. Ele esperará então que suas alianças não serão mais com os judeus, mas com grupos cristãos dissidentes, como os patarinos. Os judeus não ocupariam mais papel nesta derradeira posição escatológica. É neste sentido que podemos esperar, ou pelo menos entender, a resposta que Joaquim deu para a consulta dos cavaleiros da Terceira Cruzada, quando Ricardo I da Inglaterra, conhecido como Ricardo do Coração de Leão, parou em Medina, a caminho da Palestina. O rei Ricardo convocou Joaquim para uma entrevista e perguntou a Joaquim sobre a identidade do anticristo e sua origem. Joaquim respondeu que ele seria romano e viria da cidade de Roma. O abade deu início, então, a uma longeva tradição que vincularia o adversário escatológico ao trono papal, forjando, assim, a figura de um papa anticristo. Ainda na questão da data de Adversus Judeus, um segundo motivo para propor uma data da década de 80 para esse documento está na sua concepção de história, baseada no modelo binário e não no modelo ternário. No modelo binário, Joaquim divide a história humana em dois tempos, tempo do Antigo Testamento e tempo do Novo Testamento. Segundo esta visão binária, os dois testamentos canônicos correspondem a duas fases da história. A primeira vai de Adão até Cristo e a segunda de Cristo até o fim da história. O primeiro tempo pertence ao povo judeu, o segundo tempo aos cristãos. Após os dois períodos, finalmente, viria o período do descanso sabático da história. A partir da década de 1190, entretanto, Joaquim usa predominantemente a divisão ternária da história. Ele não necessariamente abandonou a primeira, mas essa nova filosofia da história dominará seus últimos escritos. Na divisão ternária, a era do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A primeira era começa na criação e vai até Cristo. A segunda era começa na metade da primeira era, pertence ao Filho e vai até os dias de Joaquim. A terceira era começa nos tempos de Cristo e vai até o fim do mundo, tendo o seu clímax um pouco posterior aos tempos de Joaquim. Voltando ao Adversus e o Deus, nele encontramos o esquema binário, em que é possível perceber com mais clareza a questão judaica do que no esquema ternário, com sua ênfase mais nas figuras monásticas e menos nos povos e grupos religiosos. O Adversus e o Deus é um exercício exegético do abade. Joaquim constrói a maioria dos seus textos a partir de exegese de textos canônicos, apesar de uma estratégia hermenêutica significativamente criativa, que rompe com padrões e tradições interpretativas consolidadas desde a antiguidade. Ele justifica suas inovações exegéticas por meio daquilo que ele chamou de iluminação espiritual, que seria uma dotação especial do espírito para ver nos textos as camadas profundas, segundo ele, de significado. Em suas abordagens dos textos sagrados, ele recorre a três estratégias hermenêuticas principalmente: a tipologia, a alegoria e a concórdia. Tanto a tipologia quanto a alegoria já eram comuns aos exegetas antigos,
mas a concórdia foi, aparentemente, sua grande inovação na área dos estudos bíblicos. Esta estratégia consistia de extrapolar a tipologia tradicional, que buscava personagens, eventos, instituições do Antigo Testamento no Novo Testamento, e apontar estas mesmas figuras na história da igreja. Então, a concórdia é uma ampliação da tipologia. Enquanto a tipologia tradicional trabalhava com Antigo e Novo Testamento, a concórdia trabalha com Antigo Testamento, Novo Testamento e história. Pois é por meio destes recursos exegéticos que Joaquim se debruçou sobre os textos sagrados no Adversus Iudeus. O tratado pode ser dividido em 3 seções, distintas quanto à entonação e ao conteúdo. A primeira é a maior. Nela, algumas passagens retiradas do Antigo Testamento são coletadas, ordenadas e brevemente discutidas. Esta é a parte mais tradicional, tanto em termos de gênero quanto de conteúdo. Joaquim quer aqui mostrar a falta de fundamento da negação judaica da Trindade Divina, da encarnação do Filho e do intelecto espiritual, entendido como a capacidade interpretativa das Escrituras à luz do Espírito. A segunda seção do tratado explica que, apesar de sua resistência, os judeus ainda estão destinados a serem salvos antes do fim. Nesta seção, Joaquim expõe a carta de Paulo aos Romanos, nos seus capítulos 9 a 11, quando o Paulo tratou de sua expectativa quanto à salvação final dos judeus. Na terceira e última seção, o Abade descreve sua própria expectativa de uma ação missionária promovida pelos sucessores dos apóstolos para converter os judeus, fazendo uma leitura alegórica do livro conhecido como Tobias. Apesar do título, Joaquim não escreveu para os judeus. O público imediato do seu tratado é formado por leitores cristãos, em especial outros abades como ele, e líderes da igreja de ordem secular. Evitando tons agressivos e sarcásticos, o abade propõe o caminho de uma, palavras dele, persuasão gentil. Seu apelo é a conversão dos judeus. Ele quer que todos tratem os judeus com gentileza, tentando fazê-los compreender a oportunidade e mesmo a necessidade de se converter. No início do tratado, ele argumenta que a razão fundamental pela qual ele sente que deve se voltar para os judeus é que, abre aspas, o tempo da misericórdia, o tempo de sua consolação, o tempo de sua conversão está se aproximando, fecha aspas. Ele não explica aqui as razões de sua convicção, mas os seus outros textos nos entregam o percurso desta sua posição a respeito dos judeus. Primeiro, ele tem a certeza de que os tempos do fim, e em particular o aparecimento do anticristo, são iminentes. Joaquim é milenarista. Em segundo lugar, com a queda de Jerusalém, não fazia mais sentido para ele falar em uma manifestação do adversário escatológico no Oriente, nem de uma origem judaica para este personagem. Em terceiro, sua filosofia da história, que esperava por um tempo futuro, que seria de melhor conjugação dos tempos anteriores, propõe uma união dos povos. Quarto, sua leitura e interpretação da carta paulina aos Romanos o leva a inserir os judeus no seu esquema escatológico. Por fim, se os últimos eventos são realmente iminentes, então a conversão dos judeus deve ser iminente, e por que não dizer necessária para a sucessão do plano divino. Agora, uma seção do meu texto se chama Conversão Apocalíptica dos Judeus. A posição joaquiniana acerca da conversão apocalíptica dos judeus contrasta com o surgimento de uma mentalidade persecutória entre a elite cristã da Europa medieval, que procurou identificar, marginalizar e, eventualmente, oprimir com violência os grupos não cristãos. De uma maneira geral, o século XII marca uma piora nas relações entre cristãos e judeus, hereges e outros grupos marginais. Segundo um autor, R.A. Moore, em uma obra de 1987, The Formation of a Persecuted Society, segundo ele, nos séculos XI e XII, surgiu uma deliberada e socialmente sancionada violência contra certos grupos que apresentavam certas características, como raça, religião ou estilo de vida distintos do grupo majoritário. Neste período, a perseguição se tornou habitual e coisa já relacionada com a emergência dos novos governantes da Europa, eclesiásticos ou seculares. É diante deste quadro que a perspectiva de Joaquim se destaca em sua visão de um futuro que prevê uma conversão harmoniosa em vez de assimilação ou destruição dos judeus. Joaquim trabalhava em cima de um conceito medieval intitulado descanso sabático, que imaginava um período na Terra de paz antes do fim do mundo. Em seu esquema histórico ternário,
ele associou os judeus com a era do pai, seguida pela era do filho, e unindo os dois povos novamente na terceira era, quando ambos os povos, judeus e gentios, viveriam juntos uma nova era espiritual. Diferente de seus conterrâneos, então, Joaquim não foca no papel dos judeus na crucificação, não os demoniza ou faz deles parte de uma conspiração demoníaca contra a cristandade. Como parte do seu tempo, é verdade, ele não consegue imaginar judeus sendo judeus no período sabático. Mas a conversão dos judeus que aparece nos seus textos é uma necessidade apocalíptica. Ele não espera, então, que isso se dê pela força ou com hostilidade. Para ilustrar, eu vou tomar uma imagem conhecida como a imagem da árvore ternária. Esta imagem sai de um documento de Joaquim chamado Liber Figurarum. O Liber Figurarum é um texto de Joaquim cheio de figuras e imagens que ele usa para ilustrar a sua filosofia, a sua ideologia e a sua teologia. Então, do livro chamado Liber Figurarum, eu vou tomar a imagem, a árvore dos 3 círculos, e esta imagem que eu vou descrever para vocês aqui. Tá? Uma imagem importante para descrever esta era do Espírito é a árvore dos círculos trinitários. Esta árvore está no Liber Figurarum, imagem número 22. É uma apresentação simbólica da história na forma de uma árvore que começa com Noé, o justo, que representa Deus Pai, e os 3 filhos de Noé são figurados em 3 galhos de árvore. Cã é um galho quebrado e não deixou qualquer marca na história subsequente. Entretanto, os outros 2 filhos de Noé crescem continuamente de forma linear até se encontrarem emaranhados na terceira era. Sem, à esquerda, representa o povo judeu. Jefté à direita, o povo gentílico. 5 minutos, tá? Obrigado, professor. São os 2 povos cujos destinos são revelados através da história e estão diretamente relacionados com as pessoas divinas. Os judeus com o Pai, no Antigo Testamento, os gentios com o Filho, no Novo Testamento. O primeiro círculo, a era do Pai, vê o florescimento dos judeus e um crescimento menor para os gentios. O segundo círculo vê o estado do Filho, que inverte o anterior, revela um crescimento maior para os judeus e menor para os gentios. Nesta fase, os gentios são mais frutíferos que os judeus. Se há uma alternância de status e crescimento dentro de suas respectivas eras originárias, entretanto, judeus e gentios se encontram misturados no final, na era do Espírito. Neste período, ambos, judeus e gentios, darão frutos em grande abundância. É possível perceber na imagem da árvore trinitária que nesta era do Espírito, não há como diferenciar os 2 povos e grupos judeus e gentios. Joaquim espera, então, que a distinção entre eles termine na terceira era. Essa distinção findará não para encerrar a igreja, mas para incorporar os judeus nela. Segundo Abade, haveria, então, um tempo de frutificação da era do Espírito, uma conversão em massa dos descendentes de Sem para um tempo breve. Este simbolismo biológico com plantas e galhos é ideal para expressar a sua visão das eras, das 3 eras. Árvores, flores e plantas mostram claramente um desdobramento, um vir a ser. Ele usou estes elementos para apontar que as 3 eras estão interrelacionadas da mesma forma como as folhas e frutos emanam do tronco, que por sua vez brotam da semente. A história da humanidade é dinâmica, cresce, tem um alvo, tem uma direção. O Abade de Fiore vê potencial de desenvolvimento para a humanidade e para as suas instituições. Como uma planta, então, os judeus aparecem na imagem como a raiz. O cristianismo é o tronco da árvore, mas a galhada, com os seus galhos, folhas, flores e frutos, é uma composição que não permite mais separar os 2 grupos. Concluindo, o adversus judeus, nos seus termos e a seu próprio jeito, parece ser um significativo contraponto medieval para uma cristandade que não conseguiu imaginar a sua existência sem desejar a aniquilação da divergência. Neste sentido, refletir sobre esse tratado pode ser um útil exercício para a construção de uma sociedade que não precisa imaginar a destruição do outro para encontrar sua própria realização. Muito obrigado. Obrigado, professor, doutor. Desculpa não ter, que não me passaram as titulações, então eu não sabia exatamente como te apresentar. Sem problema, professor. Aí, desculpa, Sem tá? problema. Não tem porque está aqui escrito a titulação de ninguém, então eu não sabia. Muito obrigado. Vamos deixar então as perguntas para no final, né?
da sua grande apresentação. Acho que ela foi bem interessante e vai nos trazer bastante tema para reflexão. Seguindo agora, nós temos pela ordem não sei, a sua graduação, Marcos Souza Rodrigues, representações à Agência dos Judeus nas narrativas do rei Afonso X. Pode começar. Boa tarde. 20 minutos, tá bom? Bom dia. Aos 15 eu te aviso. Certo. Bom dia, eu sou mestrando na URGS. E desculpa, o título saiu errado ali, de representações à agência, mas no fim acabou revelando acabou se tornando correto, porque seria representação em agência, mas as representações das narrativas históricas afonsinas dos judeus, elas conduzem a interpretar uma agência judaica nesses textos que eu vou desdobrar agora na minha explanação. Antes, primeiro, contextualizar o escritório Afonsi e a produção dessas histórias, né, dessas crônicas. Naquele momento, a Reconquista, o processo de Reconquista, e a Reconquista, considerando sendo um conceito bastante polêmico, né, do século XIX, mas aqui a título apenas de didático. A Reconquista ela estava no final do seu processo, pois no século XIII os cristãos já tinham avançado em direção ao sul e já tinham estabelecido uma hegemonia de volta na Península Ibérica, né? Os almohadas e as taifas islâmicas que dominavam o sul da península até então já eram a força menos, no caso, menos dominante ali na península. Então, nesse momento, a hegemonia cristã estava se refazendo na península e os judeus tinham um papel bastante importante nesse repovoamento, fornecendo, no caso, a melhor técnica, as melhores artes na questão administrativas, como na questão do financiamento desse repovoamento. Então, como manejo político, Afonso X, né, nesse momento, ele precisava estar cercado na corte, no caso, com essas artes judaicas, né, com esses diria, profissionais, ao passo que também é um momento de renascimento cultural para a afirmação dessa hegemonia. E a Escola de Toledo, a Escola de Tradutores de Toledo, nesse momento, né, trazia já uma tradição bastante diversa, né, culturalmente diversa, em relação à criação desse escritório. E o escritório Afonsi, então, ele dispunha, no caso do encontro, né, da convivência dessas três culturas na redação das suas crônicas, na redação do seu projeto cultural, né, de integração cultural daquele momento. E um dos principais aspectos do reinado do Afonso X é o restabelecimento, né, de um projeto do seu avô, do seu pai, na verdade, o Fernando III, do Império Hispânico-Visigótico. Né? Ele voltava com essas ideias que remetem, né, no caso, ao período, né, pré-invasão das invasões islâmicas na Península Ibérica, onde quando, né, Isidoro de Sevilha, por exemplo, teria, né, já né, composto aquela diversos judeus, né, que tinha uma carga, né, antissemita, anti-judaica muito forte, que se fazia característica naquela região, naquele momento. Como na apresentação anterior foi mencionado também, já começava já uma certa animosidade em relação a grupos minoritários, né? No século XII, temos já o caso de William de Norwich, né? Onde
os judeus são acusados de libelo de sangue, sacrifício ritual. E então a minha pesquisa ela se dá nesse contexto de uma, que nós chamamos aqui uma globalização, uma propagação do anti-judaísmo na Europa. E as histórias do Afonso X, elas têm uma característica bem peculiar nesse sentido, porque são duas histórias. Uma, a general história, que tem como objetivo principal reunir todo o conhecimento do mundo até aquele momento, né? E a história de Espanha, que ela é muito mais circunscrita, ela é muito mais excepcionalista, ela tenta circunscrever apenas a história desse Império Hispânico Visigótico, né? Enquanto que a general história ela busca ter uma abrangência mais global, e essa crônica, a general história, ela fugiu um pouco da supervisão do Afonso X como autoria, né? Como é meio complicado falar em autoria na Idade Média, mas alguns aspectos dessas crônicas, elas se poderia falar em autoria do Afonso X, no caso, como por exemplo nas lacunas da história bíblica, né, do início dos tempos, usar de inventividade e romantizar alguns trechos que por exemplo, não estariam pouco comentados, né, no caso. Então, esse período de produção cultural, ele se caracteriza também pela clerecia cortesana, né? No caso, todo o conhecimento que era no caso não é permitido, mas tinha uma tradição, tinha uma autoritas por trás, era considerado como coisas de clérigos, coisas no caso da igreja, né? No Afonso X, pro Afonso X, ele era o centro, no caso, do conhecimento da ciência, né? Ao contrário do seu filho, por exemplo, onde a recepção importava bastante, né? Para quem tu estava escrevendo, a letradura ou literatura, né? No Afonso X, o que era importante nesse momento era no caso, não uma relação concêntrica, né? Ele procurava atrair na general história todo o conhecimento e a natura, né? Conhecimento natura, no caso que hoje entenderíamos como filosofia natural, como ciências naturais, ele entrava dentro desse aspecto, né? No caso, alguns historiadores não, alguns filólogos, como Amador e Los Rios, eles traziam no caso, essa modernização na escrita do Afonso X, como se fosse um elemento modernizador, né? Por exemplo, colocando a páreo a história natural, a história bíblica, a história dos gentios e a história dos judeus, né? Que eram a autoridade naquele momento nas escritas pretensamente historiográficas, nessas narrativas históricas, né? Então, as representações dos judeus na história de Espanha, elas tendem a ser quase por completamente negativas, né? O único ponto que eu encontrei ali onde não teria essa carga, no caso, depreciativa, seria na crucificação de Cristo, onde não é lembrado o ato do deicídio que já era algo bastante vigente na Europa, não era mencionado. No entanto, agora eu vou abrir aqui para ler para vocês alguma perdão, aqui eu estou carregando o Prezi aqui, ele está carregando. Mas deixa eu ver, narrativa histórica. Aqui. Na queda de Jerusalém, um conceito bastante
bastante presente para interpretar essas narrativas históricas, a historiografia medieval, que é o de, por exemplo, usado por François Hartog, como Kairos, Crises, né? de que toda a história naquele momento, ela participa, né? Ela está para cumprir a escatologia cristã, fica bastante evidente na narrativa sobre a queda de Jerusalém, né? Aqui tem um exemplo que eu vou ler para vocês. Aquela linhagem de homens, se referindo aos judeus, era preparada para toda forma de cobiça e aparelhada para todo engano. E não havia coisa que fosse tão cruel ou suja que tivesse vergonha de fazer para conseguir o que queriam fazer. Agora cativa é perdido do que reclamava, o que se reclamava. Sentiu que é vivo Barrabás e morto Jesus Cristo, porque em ti reina a desavença e é soterrada a paz para que pereças de forma mais cruel do que se fosse destruídas por estranho. Em outro trecho, e assim destruiu todos os judeus e expulsou para sempre daquela terra. E ali se cumpriu o que nosso Senhor Jesus Cristo dissera, que seriam desterrados e levados como cativos a todas as partes do mundo. Então, aqui se percebe o fatalismo, né? O fatalismo dessa visão histórica, né? Que para mim, né? Que é a minha hipótese que se confirma na análise dessas crônicas, de que uma leitura da história, né? Uma consciência histórica limitado, assim como a medieval, no caso, a justapor vários, né, a justapor o passado, né, o passado bíblico, e o momento ali, que é o momento do fim, o tempo do fim, porque o tempo do fim é a todo momento, no caso, né? Então, não existe uma ruptura, uma descontinuidade entre passado e futuro. São justapostos, né? O judeu do passado, o judeu daquele momento, é o judeu ali da Idade Média. O judeu que matou Cristo é o judeu que está ali na juderia, que está no caos. Então, essa visão da história de Espanha, ela participa, no caso, ela é induzida a essa percepção de um império hispânico visigótico. Agora, na general história, então temos outras aspirações de Afonso X estão em jogo, que é sendo ele da dinastia Hohenstaufen, de se candidatar ao Sacro Império Romano Germânico naquele momento. Então, ali ele tenta não só trazer, como na história de Espanha, um manual do príncipe, né? Como também todo o conhecimento daquele momento. E ali, então, que, segundo Manuel Alva, a supervisão do Afonso X não foi tão estrita. E a agência, talvez, ou até um protagonismo da redação judaica, de uma agência judaica na escrita dessa história, pode talvez ser inferida a partir, por exemplo, na história do mundo, né, do início do mundo, Gênesis, né, o primeiro livro da General História é sobre o livro do Gênesis. No caso, a General História, ela tem ela é enciclopédica e é dividida nas 7 eras do mundo, né? Então, a primeira era do mundo, ela é basicamente sobre a formação, né? Sobre a formação do Gênesis, e existe muita pregaria, né? Sobre a natureza divina. E aí que a ortodoxia, que seria demandada nesse momento, existe um desvio dessa ortodoxia, né? O texto, ele o texto, pelo menos nos comentários dos Gênesis, ele é levemente heterodoxo, e todas as fontes... 5 minutos, tá? Certo, já estou concluindo. E todas as fontes, como Beda, como Isidoro de Sevilha, Agostinho, que, por exemplo, que são mencionados, por exemplo, na história de Caim, né?
todas essas fontes relacionam a imagem do judeu a Caim, né? E na General História, essa referência é sistematicamente evitada, ao contrário da História Nacional, o que revela algo, né, um aspecto bastante interessante nesse sentido. E também a natureza divina, o Deus, ele foge da ortodoxia católica nesse momento, nessa obra, porque ao invés de trazer um dualismo, né, uma queda anterior à queda do homem, a queda do anjo rebelde, um mal versus o bem, ali Deus aparece surge como aquele que criou o bem e o mal, os anjos bons, os anjos maus. E após a expulsão do homem, ele ensina o homem né, após a expulsão do homem do Éden, ele ensina o homem a produzir no campo, dar sementes, né? O que remete a uma passagem do Midrash Rabbah, né? Que foge totalmente da ortodoxia católica. Então, mas, claro, a General História também ela tem outras representações mais despectivas, mais pejorativas, anti-judaicas, né? Mas que é mais centrada que está mais focada, no caso, na questão do dinheiro, que está no final, no caso, no final dessa obra, né? Assim como o próprio reino do Afonso X começa com uma atitude de colaboração com os judeus, termina com a perseguição da juderia de Toledo, né? Por causa da guerra civil com seu filho. Então, no final da obra, que eu acho bastante, um exemplo que eu acho bastante significativo é sobre o Egito, né? Que eu vou ler para vocês. E também quis Deus que fossem destruídos e derrotar todos os inimigos deles, os judeus, até que eles perderam por sua culpa, até que eles perderam, no caso, a terra de Israel, né? E de outra palavra que declara que eles saíram do cativeiro com grande riqueza. Assim também foi porque a maior parte do quanto havia no Egito eles levaram, e todas as outras terras que roubaram e destruíram. Bem, nesse momento em que o Afonso X precisa do financiamento judaico, assim como todos os reis da Europa precisaram, né? Então, essa representação judaica, né, ela revela, no caso, essa necessidade, né, dos reis por liquidez de justificar, no caso, muitas vezes, o espólio contra os judeus né, naquele momento. Então, enfim, então essa é a nossa apresentação. Espero que tenha ficado claro. Desculpe qualquer não ter me atrapalhado. Imagina, obrigado, Marcos, pela sua exposição, muito boa. Depois nós abriremos espaço para conversar. Originalmente era para colocar as perguntas em Q e A, mas a gente está acabando de fazer isso no bate-papo, então fiquem à vontade para a gente poder desburocratizar um pouco. Agora, o Alexandre Golovati, né? Eu sei que o Alexandre Golovati é mestre, porque eu fui da banca dele. O estado da natureza, segundo Dom Isaac Abravanel. Então, você tem 20 minutos, aos 15 eu aviso que você terá mais 5, tá bom? Muito obrigado, professor. Satisfação aí novamente te reencontrar, né? A gente esteve há pouco tempo aí na banca. Saudação aí a todos. Bom, basicamente... Aumenta o teu som um pouquinho, que está baixo. Melhorou? Sim. Tá melhor? Vou botar um pouco mais perto, talvez. Isso. Então, eu recém apresentei aqui a minha dissertação de mestrado, né, não tem nem 2 meses ainda, sobre Dom Isaac Abravanel. Foi ele um exegeta judeu que teve um grande destaque na história por ter sido também um homem ligado à nobreza de Portugal, primeiramente, depois à nobreza espanhola, no período final do século XV e século XVI, né? Ele uma das menções aí honrosas de destaque da história dele ele era membro da
da corte espanhola, na verdade ele era ministro das Finanças do rei Fernando e rainha Isabela, quando vem o edito de expulsão e ele decide ir embora junto com o povo judeu da Espanha. Apesar dos apelos do rei e da rainha para ele se converter e ficar, ele vai embora, né, junto com o povo judeu. E, na verdade, quer dizer, a história dele é cheia de questões desse tipo, questões interessantes na linha aí, vamos dizer, do sofrimento por um lado e também o sucesso por outro lado que acompanharam ele, né? Mas assim, o que chama muito a atenção é uma vastíssima obra que ele compôs, né? Especialmente na exegese bíblica, uma obra muito longa quer dizer, muitas vezes a gente imagina a obra sendo manuscrita, né, e o tamanho dela, a quantidade de eventos que ocorreram na vida dele, e a gente chega a pensar que não cabe numa vida tanta coisa ao mesmo tempo, né? Quer dizer, que a vida de um ser humano, como pôde caber tantas coisas, né? E ter o resultado que tem. Bom, enfim, de toda forma, eu peguei como destaque um dos capítulos do trabalho, que trata do estado de natureza. O estado de natureza entendendo-se como o estado original do ser humano, né? A que veio o ser humano, de onde ele, a que propósito ele está aqui no mundo e como as coisas se sucederam na origem, né? Quer dizer, hoje a gente tem muito uma linguagem talvez mais voltada à ciência, à teoria da evolução. Quer dizer, o homem já é visto como parte de um processo evolutivo, menos se falava sobre o início de tudo, né? Mas a gente sabe que no pensamento político muito se discutiu, né, a natureza humana, né, na origem, se o homem, se ela tem uma origem boa, quer dizer, se ele é essencialmente um ser bom, aí fazendo menção aí um pouco mais tardia a Abravanel, ao bom selvagem, né, depois de daí Rousseau e etc., se o homem é bom e o que corrompe ele, ou se ele tem uma origem ruim, essencialmente, né, que daí daria conta mais aquilo que foi chamado aí pecado original, mas tratado mais pela Igreja católica, a ideia de um homem que teria dentro dele o mal, né? E a partir desse homem entender o homem que depois vai constituir sociedade. Tá? Quer dizer, no momento que ele vai em direção à associação, né, ele vai constituir a sociedade, se esse processo é um processo natural, o homem como um animal político, pegando Aristóteles, depois Cícero, Tomás de Aquino, né, o homem busca a associação, isso aqui é um processo próprio da natureza humana, ou se é um processo cultural, uma construção humana à sociedade, né? E nessa a ideia de uma construção humana, eu já deixo aqui uma pequena noção do que vai ser essa explanação aqui sobre o pensamento de Abravanel, um processo de degeneração, na verdade, né? Quer dizer, a associação, a construção da sociedade faria o homem caminhar para algo vicioso, né? Para uma degeneração da natureza dele. Tá? Bom, continuando isso aqui, a gente tem, dada a ideia da associação do homem em sociedade, então, pegando primeiramente na base um homem de essência ruim, ele partiria, então, para o problema da guerra do todos contra todos. Tá? Então, para isso, precisa de um concerto, né, que seriam os governos. Os governos viriam para tentar garantir a paz social, dado que o homem, sem a coercibilidade, sem o temor aos governos, aqueles que estão, quer dizer, líderes e etc., né, ele seria intratável, né? O homem, lobo do homem, Thomas Hobbes, etc., as ideias aí mais ou menos já conhecidas aí por todos. Isso seria uma consequência da associação, isso preliminarmente, tá? Ok. E começando agora a construção do pensamento de Abravanel. Primeiramente, como ele enxerga o objetivo pelo qual o homem foi criado. Vamos lembrar novamente, Abravanel é um exegeta bíblico, ele não é um pensador livre. Tá? Dentro da exegese dele, ele expõe pensamentos.
ele não é totalmente preso exclusivamente aos aspectos mais técnicos do texto, não é isso que caracteriza a exegese dele, é uma exegese mais ampla, mais discutida, com longos textos, né? Mas ele tem que trazer respostas a perguntas que ele extrai do texto bíblico. Tá? Até mesmo aqui um parênteses, né? A estrutura da exegese dele é feita com base em um longuíssimo número de perguntas. Ele faz, às vezes, ele chega a fazer determinados textos dele mais até de 100 perguntas, né, para um trecho grande a ser respondido, e daí ele começa a responder. A própria elaboração das perguntas, por si só, também já trazem muitos debates interessantes. Bom, mas de toda forma, Abravanel entende que o homem foi criado, né, para que se completasse no reconhecimento de seu Criador, conhecimento de seus atos. Quer dizer, o homem foi criado para conhecer o seu Criador. Para isso, foi preparado diante dele todas as coisas necessárias para a sua subsistência. Então, quer dizer, Deus teria dado ao homem tudo pronto, mais ou menos, né, para que ele não precisasse se preocupar com nada, apenas em elaborar pensamentos e conhecimentos cada vez maiores sobre o seu Criador. Obviamente que essa ideia aqui ecoa Maimônides diretamente. A primeira coisa que a gente deve pegar no pensamento de Maimônides, né, tanto no Guia dos Perplexos, como na sua obra maior também, o Mishneh Torah, o homem foi criado para conhecer intelectualmente o seu Criador. Para Maimônides, quanto mais ele avança nesse conhecimento, mais ele percebe que menos conhece. E esse é o objetivo. Tá? Mas tem uma diferença muito importante entre o pensamento de Abravanel e de Maimônides. Maimônides aceita a noção de Aristóteles de que o homem é um animal social. Tá? A gente vai ver logo adiante que Abravanel não aceita isso de nenhuma forma. Então, quer dizer, a sociedade sendo um imperativo do homem, você deve olhar ela do ponto de vista organizacional. Quer dizer, a sociedade em si, ela cria mecanismos de colaboração para que as pessoas possam viver cada um de um jeito, de certa forma. Então, onde estaria a liberação para o homem poder pensar sobre o Criador, para ele poder discorrer, para ele poder dedicar o seu pensamento somente a isso? Estaria no trabalho de pessoas com menos capacidade intelectual para isso. Quer dizer, pessoas que não estão aptas intelectualmente a desenvolver esse pensamento estariam trabalhando para que liberasse os filósofos, enfim, sábios, né, para pensar sobre a divindade, sobre o Criador. Maimônides chega a falar, né, ele tem uma frase num dos escritos dele, que ele diz que se não fossem os loucos, o mundo estaria em ruínas. Quem são os loucos para ele? São aqueles que não percebem trabalhar por um mundo passageiro, né? Quer dizer, que às vezes constroem grandes construções que vão existir ao longo de centenas de anos, ao passo que eles vão viver apenas algumas décadas, né? E não percebem que se dedicar a isso é uma loucura, porque o homem não leva nada disso. Só que se não fosse por eles, como poderiam os sábios, né, se ocuparem com aquilo que eles devem se ocupar? Então, é uma visão mais elitista, né, do objetivo do homem. Ao passo que Abravanel coloca todos em pé de igualdade nesse ponto. Ele diz que, na origem, todos os homens, como iguais, deveriam estar cientes de que tudo que foi feito por Deus daria espaço para eles poderem se dispensar do trabalho e apenas se ocupar com um pensamento intelectualmente nobre, de conhecer o Criador. Tá? Abravanel vê a pobreza como um valor. Ele diz o seguinte, eu leio aqui, com a minha tradução aqui do texto dele, original em hebraico. Ele nasceu pobre e fora do jardim do Éden foi criado. E Deus pegou-o, levantou-o da poeira e o colocou no jardim do Éden para trabalhá-lo e protegê-lo, e não para ser lá um senhor ou um dono, um patrão.
né? Quer dizer, o homem é pobre, ele nasce pobre, Deus coloca ele no jardim do Éden, não para ter nada para si. Nada do que tem lá é dele. Ele tem que proteger aquilo lá. Tá? Ele vai subsistir daquela forma, e aí, combinando aí com a ideia da origem, né, do objetivo original dele, ele vai conhecer, alcançar o seu Criador. Bravanel investe muito também no valor da igualdade, né? Isso já é um pouco mais adiante no comentário dele, quando a passagem bíblica que trata da Torre de Babel, que lá as descrições são muito, que de fato aconteceu naquele episódio, são muito pequenas dentro do texto bíblico. Então ele puxa aqui do texto que diz que todo mundo falava a mesma língua e diz, né, que tudo era igual para todos, tal qual o idioma. Entretanto, quando se direcionaram para o trabalho cultural na construção da cidade e da torre, afastaram-se da fraternidade, fizeram as aquisições e heranças particulares, passaram a fazer trocas e particularizações pelo desejo de ter cada um seus próprios bens e poder dizer. Aqui ele parafraseia o trecho da Ética dos Pais, né? Meu, teu, né? Que é meu, que é teu. Separa-se os bens. Até que, em razão disso, cada homem separou-se de seu semelhante. Tá? Ok, vamos. Perdão. Bom, e aí ele também trata do início dos governos, tá? E abordando aqui diretamente, estou pegando primeiramente uma pincelada aqui pela exegese dele, né, daquilo que eu trouxe no trabalho, em que ele fala sobre uma figura bíblica que aparece logo adiante, chamada Nimrod, né, em que ele diz que até aquele momento os homens eram todos iguais, todos filhos de um homem só, e este Nimrod começou a se impor e reinar sobre os homens de sua geração. Tá? Então ele volta na questão de todos iguais, até que alguém vem e muda o curso das coisas. Tá? Quer dizer, ele não enxerga na vida em sociedade, antes de ter o governante, necessariamente uma guerra de todos contra todos. Tá? Existe aqui um ato de força que impõe um governo. Logo a gente vai ver como é que é. Bom, para a gente entender um pouco mais a forma como ele trata, vamos dizer, a extração e a exploração da natureza pelo homem, haja vista que ele diz que a natureza, na origem, deveria prover tudo para o ser humano, então ele vai vendo um processo de deterioração a partir da exploração da natureza, que começa com a agricultura. Tá? Quer dizer, se a gente for levar em conta o primeiro pecado do homem, que sai de lá do Jardim do Éden naquele momento, logo em seguida, a Bíblia vai trazer a passagem de Caim e Abel. Caim é aquele que explora a natureza, é aquele que vai para a agricultura. Tá? Então, quer dizer, a agricultura... 5 minutos. Ok. A extração medicinal são coisas que Abravanel vê como um aspecto já degenerativo. Depois disso, o segundo aspecto da evolução aí da exploração seria a manufaturação de roupas e construção civil, navios, etc., que a gente já não tem mais lastro da natureza, né, de que essas coisas vieram de uma fonte natural. E o último aspecto é a dominação de um homem pelo outro. Aqui ele olha, a dominação é algo que violenta a natureza humana, no caso, e essa violência é o que acaba gerando essa sociedade que a gente conhece, uma sociedade que submissa a governos e, no caso, aí na época dele, a governos absolutistas e etc. Tá? Nesse contexto, a Torá tem um lugar dela para tentar remediar esse problema. A Torá entraria como remédio a essa deterioração,
tá? Então, quer dizer, existe um estado anterior utópico que o homem viveu, que é o estado de natureza dele, que ele é bom, que ele não está com a sociedade, que ele ainda não busca a civilização. Um estado intermediário, que é o estado em que o homem compõe a civilização e explora a natureza, que seria chamado, eu chamei aqui de distópico, e que daí viria a Torá como meio de consertar, de remediar isso aqui. E depois um estado utópico, que seria a era messiânica. Tá? Por fim, né, tem aqui só um pequeno trecho que eu destaco aqui do trabalho, que diz o seguinte: para Abravanel, a distopia se instala precisamente quando o homem tenta governar sobre o outro. O poder, e não o pecado original, é o responsável pela deterioração que se verifica ao longo da história. Governos seriam a solução para o mal por eles criado. E se o homem não consegue deixar de ser lobo, né, uma menção aqui a Hobbes, na falta de um governo, o poder e disputa por ele estão na raiz do problema. Um dominar o outro, quando em essência são iguais, desvirtuou a ordem natural e corrompeu de forma irremediável a condição humana. O Estado e seus governos fazerem-se necessários para evitar a luta de todo contra todos, ou de os homens devorarem vivos, aqui uma menção à ética dos pais, né, é o resultado de um mal criado pelo próprio homem e não da sua natureza. É isso. Muito obrigado a todos. Obrigado, Alexandre, pela sua exposição. Aguardamos depois as manifestações, as perguntas. Agora é o Marcos Hubner, né? Os 10 mártires, não é isso? O tema da sua exposição, não é? Isso, perfeito. Tá, então, eu vou controlar aqui e vou te dizer depois dos 15 minutos. Pode começar. Pessoal, nós estamos tendo aqui um probleminha técnico. Parece que a tela gostou do professor Francisco e não está passando, né, a tela grande para os outros apresentadores. Eu vou compartilhar a tela com vocês, espero que funcione. Se vocês não estiverem vendo, por favor, me avisem, tá bom? Oi, vocês estão vendo a tela? Tá ótimo, gente. Muito obrigado. Pessoal, o meu tema é o seguinte: eu vou falar para vocês sobre a história de 10 mártires, são 10 sábios mártires por excelência do povo judeu, através de um poema, na verdade, um piut, que é um poema litúrgico medieval. Esse poema chama Elesquerá, que é o nome que está aí em cima na apresentação. Esse poema foi escrito por um autor praticamente desconhecido. Nós sabemos pelo código de letras do poema que o nome dele é Yehuda, e sabemos pela época, pelo estilo, que ele foi escrito nos primeiros séculos da Idade Média, do século V a VII, em Israel. Através do sul da Itália, ele subiu para a Europa Oriental. Ele acabou sendo adotado pelas comunidades judaicas, principalmente ashkenazitas, ou seja, do leste europeu, mas hoje ele é lido nas sinagogas no dia de Yom Kippur, que é o dia mais sagrado do calendário judaico, o dia do perdão. Em algumas sinagogas sefaraditas, ele é lido no dia de Tisha B'Av, que é o dia de comemoração da destruição do Templo de Jerusalém. Então, do que se trata essa história? Essa história se trata do martírio de 10 grandes sábios, de uma forma muito interessante. Eles são chamados pelo imperador romano. O imperador romano entrevista esses 10 grandes sábios e ele fala: eu li a Torá e eu achei um episódio na Torá que eu não entendi, por favor, me expliquem. Uma pessoa que sequestra alguém do próprio povo e vende essa pessoa, qual é a pena para ele? Então, os 10 grandes sábios respondem: segundo a lei da Torá, é pena de morte. Então, o imperador romano diz: então, eu condeno vocês 10 à morte pela venda do José, feita pelos irmãos dele, muitos séculos atrás. Então, é um poema realmente poético, muito interessante, um pouco lendário, né, que fala sobre, de certa forma, é um midrash, uma interpretação bíblica, uma exegese bíblica, que fala sobre a punição aos irmãos do José pela venda do José, só que muitos séculos depois, como se os grandes sábios fossem os irmãos de José reencarnados, né? Então, essa tabela é só para vocês terem uma noção de onde que entra
Midrash, na literatura judaica, né? O Midrash foi escrito por vários sábios, Amoraim, Tanaim, né? E os poemas litúrgicos eles se desenvolveram muito nessa época dos Geonim, a partir do mais ou menos do quinto, sexto século em diante. Os poemas litúrgicos e responsa foram literaturas muito desenvolvidas. O Midrash, então, é uma interpretação bíblica. Vocês podem perceber que eu coloco muita informação no slide, porque tem muita coisa para falar e muito pouco tempo. Então, eu vou falar muito rápido mesmo, mas o Midrash é uma exegese, é uma forma de interpretação bíblica, só que é uma forma um pouco mais livre. Ou seja, os sábios leem a Torá e eles inserem ou extraem histórias, parábolas, ensinamentos morais. Ok? Vamos em frente. Os 10 sábios mártires, talvez esses nomes não sejam comuns, vocês não estejam familiarizados com eles, mas, por exemplo, o terceiro deles, Akiva ben Yosef, o Rabi Akiva, é uma das figuras judaicas mais importantes de toda a história. Só para vocês terem uma ideia, ele era analfabeto até mais ou menos 40 anos de idade, ele era um pastor, e a partir dos 40 anos de idade acontece um evento que muda totalmente a vida dele, ele vê água pingando na pedra, e a água acaba por fazer um estuco, um furo na pedra. Então ele fala, se a água consegue ser tão persistente a ponto de furar a pedra, eu também vou ter persistência e eu vou me tornar uma pessoa erudita. Então, 24 anos depois, Rabi Akiva já é um grande estudioso, um sábio, um líder do povo judeu, e diz o Talmud que ele chegou até 24 mil alunos. Então, vamos em frente. Eu vou passar para vocês rapidamente o poema. Então, como eu falei, o imperador romano, ele chama os 10 grandes sábios e perguntam, quando o homem sequestra um irmão, qual é a pena para ele? Então, os 10 sábios dizem pena de morte. Então, o imperador romano decreta a pena de morte para eles. Então, eles dizem, por favor, imperador, nos dê 3 dias para a gente pensar. E aí um deles, que é o Rabi Ismael, o Rabi Ishmael em hebraico, ele sobe até o céu. E lá no céu ele se encontra com o anjo Gabriel e ele pergunta, anjo Gabriel, é verdade isso? Nós temos que nos sujeitar a essa pena de morte ou temos que lutar contra isso? O anjo Gabriel responde, não, isso é realmente um decreto que vem do céu e vocês todos vão morrer de forma terrível e cruel. Então, um por um, começar pelo Rabi Shimon ben Gamliel, um por um vai sendo morto. Esse primeiro ele é decapitado, o Rabi Ishmael, a pele do rosto dele é cortada, e de uma forma macabra os romanos pegam essa pele, colocam na frente do rosto, fazem um desfile. Então, o Rabi Akiva mesmo, ele é levado para aquele anfiteatro de Quesária, e ele é penteado com pentes de ferro de tirar piolhos de cavalos, quentes até sair toda a pele dele. Então, todos eles, um por um, o Rabi Teradon é colocado um rolo de Torá em volta dele e colocado fogo. Então, um por um, eles vão sendo assassinados de forma, cada um mais cruel do que o anterior, até que todos os 10 são mortos, né? Então, historicamente, o que a gente pode falar? Quem é esse imperador romano? O poema chama o imperador romano de perverso, de víbora, de idólatra. Nós sabemos que nós tivemos aí 3 grandes revoltas dos judeus da Judeia contra Roma, né? A primeira foi a destruição do Templo de Jerusalém, a queda de Jerusalém nos anos 70, que o Flávio José estima que foram mais de 1 milhão de mortos, né? Depois tivemos uma revolta em Alexandria, em Chipre, onde as comunidades judaicas foram dizimadas na época do imperador Trajano, e tivemos aí uma terceira revolta, essa segunda talvez menos importante, uma terceira revolta que a gente chama genericamente de revolta de Bar Korba, que é o nome do líder, né? O historiador romano Dio Cassius estima que tiveram mais ou menos quase 600 mil mortos, né? Nessa época morreram a maioria desses sábios, nessa época da revolta do Bar Korba. Então a gente considera que o imperador, esse imperador que aparece no poema, deve ser o Adriano, apesar de que nós não podemos dizer que esse poema ele é 100% verdadeiro, ele tem um pouco de caráter lendário, porque alguns dos sábios morreram na época da destruição do templo, e outros sábios, ele morre quase 100 anos depois. Então, historicamente, não morreram todos
ao mesmo tempo. Bom, a história dos irmãos de José, eu acho que vocês conhecem. Os irmãos de José, eles invejavam o irmão por alguns motivos, por causa dos sonhos do José, porque o pai deu uma túnica para o José e não deu para os outros irmãos, né? Então, eles pegam o José e vendem ele vai parar no Egito, e lá ele trabalha na casa do Potifar, ele acaba se tornando um vice-rei do Egito. Então, a gente sabe, através do livro dos Jubileus, que essa venda aconteceu exatamente nesse dia de Yom Kippur, que é o 10º dia daquilo que a Torá chama de 7º mês. A Torá não denomina os meses, a não ser primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, né? Só me parece que o rei Salomão, quando ele inaugura o Beit HaMikdash, ele denomina o mês de Ziv, mas normalmente na Torá aparece primeiro, segundo, terceiro mês, né? Então, a gente acha um paralelo muito interessante entre esse poema e o dia de Yom Kippur, não só por José ter sido vendido, mas porque esse poema traz praticamente todos os elementos que a gente acha na Torá, quando a Torá descreve o ritual que o sumo sacerdote deve fazer no dia de Yom Kippur no Templo de Jerusalém, né? Então, a gente acha a parte de esfolar, a parte de queimar, a parte de sorteio para ver qual o bode, se é o bode expiatório, se é outro bode, qual vai morrer primeiro. Então, é um poema que tem uma ligação muito forte com o dia de Yom Kippur. Então, para mostrar para vocês como esse poema é um poema muito rico do ponto de vista literário, né? Nós temos aí, eu não vou ter tempo também de falar sobre cada coisa, mas nós temos aí muitos elementos literários importantes. Nós temos rimas em todas as estrofes do poema, nós temos paralelismos, nós temos metáforas, prosopopeia, antítese, paradoxo, metonímia, anáfora, pleonasmo e aliteração. Nós temos todos esses elementos literários presentes no poema, ou seja, é um poema muito, muito, muito rico, né? Temos também hipérboles, apóstrofes, policina, tudo. Então, é um poema muito rico do ponto de vista literário, né? Então, a figura do mártir é uma figura muito importante nesse poema. Dentro da literatura judaica, na Torá, a Torá deixa bem claro que a pessoa deve viver pela lei e não morrer. Então, quase todas as leis judaicas podem ser descumpridas para salvar a vida. O Talmud, ele escolhe 3 transgressões que podem ser feitas para salvar a vida de alguém, que são a idolatria, a imoralidade sexual e o assassinato. Então, para todas as outras transgressões, o Talmud considera que a vida tem maior valor. Porém, quando é feito de uma forma, quando o assassinato é feito de uma forma pública, então é discutível isso, não é tão claro, né? Então, nós temos muitos mártires na história judaica. Então, na Torá mesmo, né? O Abraão, isso não está no texto literal da Torá, isso está no Midrash também. O Abraão é lançado na fornalha de fogo pelo rei Nimrod, que foi mencionado aí pelo Alexandre, né? E ele sobrevive. O Isaac é um sacrifício humano por excelência, né? Na Torá é um símbolo do sacrifício humano, né? O Sansão, ele destrói o templo dos filisteus e morre junto. O rei Saul, quando ele vai cair na mão dos filisteus, ele se joga sobre a sua espada. Então, nós temos aí, na Torá, um monte de mártires muito simbólicos, muito significativos, né? Nós temos também um exemplo, na época do domínio de Yavã, na época do domínio grego, na terra de Israel, nós temos o exemplo do sacerdote Elazar, que era o sumo sacerdote e foi ordenado pelos helenistas a comer porco em público, e ele se recusa. Um homem de mais ou menos 90 anos de idade é torturado em praça pública, né? E temos também a história da Hannah e os seus 7 filhos, é uma história muito famosa nos meios judaicos. Todos os 7 filhos foram ordenados a descumprir alguma regra em público para mostrar para os outros judeus, para serem exemplos, né? Mas todos se recusaram e morreram um por um. Então, nós temos também, durante a história, muitos mártires. Por exemplo, na época das cruzadas, muitas comunidades inteiras foram queimadas.
Os próprios pais, às vezes, mataram as próprias famílias. Comunidades inteiras foram queimadas dentro de sinagogas. Na Inquisição também, muitos judeus foram convertidos à força. A Segunda Guerra Mundial nem se fala, é um evento muito, muito recente, temos ainda sobreviventes vivos, né? 6 milhões de judeus foram terrivelmente assassinados. Mas o mártir não é um símbolo, evidentemente, só judaico. Existem mártires, provavelmente, em todos os povos. Temos no cristianismo, por exemplo, Pedro Paulo, um deles foi crucificado, outro decapitado. E temos um famoso personagem, Al-Hussein ibn Ali. Até hoje, é um personagem muçulmano muito famoso, até hoje existe uma procissão no Iraque em direção ao túmulo dele, né? E na história do Brasil nós temos também nosso mártir por excelência, que é o Tiradentes, né? Que é um personagem famosíssimo, tem até um dia em homenagem a ele, né? Então, para concluir, por que esses mártires, por que esses 10 mártires ficaram tão famosos na história? Por que eles são os mártires por excelência, se a gente tem tantos exemplos, né? Então, a gente sabe que eles eram homens exemplares, eram homens que nunca pregaram a violência, pregaram sim a desobediência civil quando o império dominante ordenava o descumprimento dos mandamentos da Torá, né? Mas eles têm um comportamento muito nobre, são exemplares, né? E o templo foi destruído, acabaram os sacrifícios, acabaram os rituais do templo. Então, esses homens são... Lembre-se que o Isaac não morreu, mas esses 10 homens morreram. Então, é como se eles fossem sacrifícios humanos. Eles são como se fosse uma personificação dos sacrifícios. Sim? Ok. Eles são uma personificação dos sacrifícios do Templo de Jerusalém, né? Além disso, o sacrifício deles retifica os erros do passado e garantem a redenção futura, né? Então, esse poema, com esse forte conteúdo emocional, ele é lido nas sinagogas, ele inspira as pessoas, ele comove, ele impressiona. E quando as pessoas, com empatia, sentem o sofrimento dos outros, as pessoas eles têm uma experiência teológica muito maior do que elas teriam apenas lembrando do sacrifício do Isaac, né? Então, o Piut, esse poema, ele traz um forte conteúdo emocional para aqueles que leem. Pessoal, muitíssimo obrigado, muito prazer estar aqui com vocês. Ok, obrigado, Marcos Hubner, pela sua exposição, obrigado a todos pela exposição. Nós temos aqui, no bate-papo, apareceram 2 perguntas, uma inclusive minha. Apareceu uma pergunta para o Valtair, Joaquim de Fiore, pergunta do Júlio Stern. Joaquim de Fiore utiliza em seus escritos muitas representações diagramáticas, em especial no Liber Figurarum. Essas representações têm grande afinidade com representações diagramáticas da Cabalá judaica. Como você vê o paralelismo entre os diagramas e o texto no tema que você abordou? E aí eu também fiz uma pergunta ao Altair, interessante paralelismo com a abordagem em relação aos judeus que emana de textos como as Provas de Bandarra e outros textos sebastianistas. E não tivemos mais outras perguntas aqui, pelo menos assim na sala, nem na área de perguntas e respostas. Temos ainda até 12h30, né? Estamos com 12h18. Que o Valtair pode responder. Se aparecerem mais perguntas, a gente vai coletando e falando. Tudo bem? Perfeito. Obrigado, professor. Eu gostaria, se fosse possível aqui, fazer um pequeno compartilhamento da imagem que eu mencionei para vocês. É essa imagem aqui. Esta imagem é a imagem 22 do Liber Figurarum. É a árvore dos círculos trinitários. O Joaquim tem 2 imagens no Liber Figurarum que tem esse conceito de 3 círculos, os círculos trinitários, né? Uma é no formato de anéis que se sobrepõem, eu cheguei a mencioná-la na hora de falar de história ternária, e essa aqui é a outra que eu mencionei no texto, que serve para ilustrar
a minha reflexão sobre o papel dos judeus no fim dos tempos. Vejam que o primeiro círculo seria o círculo do judaísmo no período do Antigo Testamento, na lógica de Joaquim, evidentemente, né? O segundo círculo é o círculo da era de Jesus, da era de Cristo, e é o círculo dos gentios. E aí, quando chega no terceiro círculo, após a inauguração do Espírito, e Joaquim imaginava que iria acontecer muito em breve, seus discípulos chegaram a datar isso para o ano de 1260, mas ele mesmo não chegou a colocar essa data. Então, nesse terceiro momento aqui, que seria a era da explosão do Espírito Santo, os gentios e os judeus estariam interligados e frutificando de uma maneira unida até o fim dos tempos. Então, eu olho para esta imagem, e respondendo aí ao colega que fez a questão, né? Eu olho para esta imagem e consigo imaginar o seguinte: o Liber Figurarum, ele inicialmente desdobramento da filosofia e teologia de Joaquim. Algumas dessas imagens podem ter sido rascunhadas pelo próprio Joaquim. O Joaquim, inclusive, durante suas obras, ele fala de algumas experiências estáticas que lhe deram imagens, e essas imagens são explicadas em suas obras, né? A imagem dos 3 círculos trinitários, do Liber Figurarum, é uma dessas imagens que Joaquim, segundo ele, teria visto na mente, que é essa imagem, a expressão que ele usa para falar dos 3 círculos trinitários. Então, algumas das imagens do Liber Figurarum realmente podem ter sido rascunhadas pelo próprio Joaquim em suas obras. Atualmente, os manuscritos de Joaquim são iluminados com essas imagens aqui do Liber Figurarum. E após a morte de Joaquim, discípulos dele, lá de Fiore, fizeram a coleção exclusiva das imagens nesse livro que é o Liber Figurarum. O Liber Figurarum só tem imagens, só imagens, tá? Não tem comentários das imagens. Os comentários das imagens estão nas obras de Joaquim. E é uma relação direta, a minha palavra que eu vou dar para o colega que me fez a pergunta. A relação é direta. As imagens, elas são ilustrações muito precisas dos textos de Joaquim, que são caleidoscópicos. O Joaquim ele escreve de um jeito que precisa realmente desse elemento gráfico para compreender o seu pensamento, né? Então, é comum a gente trabalhar o texto de Joaquim e recorrer ao Liber Figurarum para compreender o que Joaquim está escrevendo. E, nesse sentido, o Liber Figurarum é um recurso, é uma ajuda muito importante. Professor Francisco, eu não tenho uma leitura desses textos suficiente para poder fazer a comparação, mas eu queria aproveitar a sua fala e apenas insistir naquele aspecto de que quando eu olhei para o livro Adversos Judaios, o que eu percebi foi justamente um contraponto, porque enquanto autores de mesmo período estão tratando os judeus de forma cada vez mais violenta em suas expectativas, no processo de estigmatização, de conversão forçada, em alguns momentos a hostilidade leva à expulsão e ao exílio. Enquanto a gente encontra isso em outros textos e autores, Joaquim vai para uma outra linha, que é uma recepção desse grupo dentro do seu esquema teológico. Eu repito aqui, como um homem do seu tempo, ele não está imaginando o judeu sendo judeu na era do Espírito, mas ele entende que essa chegada dos judeus na era do Espírito será uma chegada amistosa e promovida pelo próprio Espírito. Então, o Espírito vai trazer esses judeus para dentro da era do Espírito de forma, então, amistosa. Ele não imagina violência nesse caso, ele não imagina conversão forçada. O que ele entende é que o Espírito, quando promover a irrupção dessa terceira era, que é a era do Espírito, vai trazer os judeus para dentro do povo único no final dos tempos. E aí eu imagino que isso aí certamente é um contraponto a outras perspectivas dos seus conterrâneos. Professor Francisco, eu posso levantar uma questão para o Marcos? Sim, só que tem mais uma que pode levantar. Só tem mais uma questão que também foi levantada para o professor Valtair, que é da Eliene. Como você vê em seus estudos medievais com o atual messianismo evangélico atual?
Podemos fazer o bate-papo. Se alguém quiser levantar a pergunta, então, para o Valtair, podemos fazer. E tem mais essa pergunta dessa moça que fez essa pergunta também, Valtair. Perfeitamente. Eu olho para o Joaquim e entendo que o Joaquim, apesar de não ser mencionado no milenarismo contemporâneo, ele responde, ele explica uma série de fenômenos desse milenarismo contemporâneo. Eu mencionei, por exemplo, quem fez a pergunta foi a Eliane, né? Eliane, eu mencionei, por exemplo, o conceito do Papa Anticristo, que Joaquim verbalizou. Só que no momento em que Joaquim verbaliza esse conceito, ele paralelamente verbaliza um outro, que é o Papa Angélico. Então, para o Joaquim, haveria, na sua expectativa milenarista, haveria um Papa Anticristo e um Papa Angélico. Então, o Papa não seria oriental, não seria judeu, ele traz o Papa para o Ocidente, diz que haverá um Anticristo, né, para o Ocidente, e o Anticristo seria um Papa, mas ele teria como adversário um outro Papa, que seria um Papa Angélico versus um Papa Anticristo. Aí, Eliane, quando os reformadores vão começar seus conflitos religiosos do século XVI, eles abraçam ideias como esta, e eles são leitores de Joaquim de Fiore, vários deles são leitores de Joaquim de Fiore, e eles pegam a categoria Papa Anticristo, evidentemente esquecem a categoria Papa Angélico e usam a categoria Papa Anticristo para bater na instituição Igreja Romana. E o mesmo fenômeno, Eliane, vai se repetir. Você encontra esse fenômeno, estou usando só como ilustração, tá, Eliane? Você encontra esse fenômeno no milenarismo contemporâneo. O mesmíssimo fenômeno. Você encontra textos e autores contemporâneos milenaristas que estigmatizam a Igreja Romana, vinculando ao Anticristo, na esteira de Joaquim de Fiore, mesmo que não sejam leitores de Joaquim de Fiore, por causa da influência diluída e fluida de Joaquim sobre o milenarismo posterior, né? Há um joaquimismo que vai para, por exemplo, os franciscanos espirituais, segue para os reformadores, dos reformadores para suas respectivas confissões e denominações, até chegar ao tempo presente. Nós podemos encontrar, por exemplo, o padre Vieira, que faz referências a Joaquim em seus sermões, né? Então, o Joaquim ele pode ser encontrado como fonte de uma série de categorias milenaristas no presente, mesmo que estes que usam Joaquim estejam usando sem saber. Uma questão para o Marcos, se me permite, Francisco. Sim, faz. Marcos, enquanto você falava sobre os mártires, eu lembrei de dois fenômenos parecidos, tá? Um da antiguidade, do século II, o Inácio de Antioquia, que quer morrer, ele deseja tanto a morte e o martírio que ele escreve em uma de suas cartas que quem estivesse pensando em ajudá-lo que desistisse, e se os animais lá do Coliseu Romano não quisessem devorá-lo, ele iria provocar os animais para ser devorado pelos animais. Está no documento que ele escreveu lá na Carta aos Romanos de Inácio de Antioquia, no ano 115. E um outro é uma crônica do século XIII, a morte dos 5 mártires franciscanos, que descreve um fenômeno também de idealização do martírio. O martírio desses mártires aqui é celebrado, é cultuado, é elogiado, é admirado, e a crônica é usada para promover, então, aí o desenvolvimento do movimento franciscano em Portugal, especialmente, né? As igrejas recebem estes mártires com muita festa, e depois que eles chegam lá em Portugal, em 2 caixas, os corpos são distribuídos entre várias igrejas de Portugal. A mim parece, Marcos, que o martírio aqui é um fenômeno muito interessante, porque você tem um lado que é o lado do mártir, que em algum momento entende que esse é o melhor caminho, a melhor forma de morrer, e do outro tem o lado de seus seguidores que o transformam em mártir, né? O que sobrevive olha para a morte desse sujeito e transforma esse sujeito em mártir. Mortes essas que em alguns momentos não eram necessariamente ritualizadas como martírio, né? Mas elas são transformadas em martírio pelos seus seguidores. O mártir me parece ser um fenômeno de construção de heróis no período antigo e medieval. Não sei se você pensa da mesma forma. Valtair, eu fui orientado a fazer esse trabalho
pelo professor Moacir, não sei se é seu conhecido, o professor Moacir Amâncio, e todas as palavras da minha tese nesse sentido, eu briguei com o professor Moacir, todas as palavras nesse sentido, né? O martírio não é judaicamente falando, não é visto dessa forma. Ele é visto como única opção restante. Ele não é vanglorizado, ele não é incentivado. É difícil dizer que ele não é nem bem visto, né? Mas realmente, como está muito, pelo menos para mim, depois de pesquisar, o tema é muito claro no texto da Torá. Viva por essas leis, não morra por essas leis, né? Então, é uma escolha de caminho, né? Então, assim, no momento que um sujeito chega a ponto de se matar ou de matar a própria família, é uma atitude desesperada de falta de opção, sem absolutamente nenhuma possibilidade de se vangloriar ou pensando, vou ser lembrado por isso pela história. Não, isso não é, judaicamente falando, isso não é bem visto, né? O que acontece é que o mártir é uma pessoa que sofre, e sofre muito, não é? O martírio é um sofrimento, né? As pessoas são crucificadas, são queimadas. Mas por quê? Por que isso acontece? Por que isso acontece? Então, a gente tem, assim, o martírio atravessa toda a história da humanidade. Você pega hoje, por exemplo, os uigures, lá na China, né? Estima-se que tem talvez até 1 milhão de muçulmanos presos em campos de concentração na China, sendo torturados, sendo obrigados a abrir mão daquilo que eles acreditam, da religiosidade deles, né? Então, eu vejo isso de uma forma bastante judaica. É uma coisa ruim, é uma atitude talvez desesperada de falta de opção, realmente. E, normalmente, o martírio, quando a pessoa tira a própria vida, é porque realmente ela acha que vai ser pior ainda se ela não fizer isso, né? Ela vai preservar alguma, se é que eu posso dizer assim, alguma dignidade. Por exemplo, a gente vê famílias que se trancaram. Não estou dizendo quando os judeus foram assassinados na época da primeira cruzada na França, na Alemanha. Em alguns casos, a própria família se trancou em casa e colocou fogo na casa ou na sinagoga, né? Por que eles fizeram isso? Porque eles sabiam que no momento que uma horda de gente completamente hostil, violenta, está se aproximando, o que vai acontecer com eles? Primeiro, eles vão ser obrigados a se ajoelhar na frente de uma estátua à força. Segundo, eles vão ser violentados. Terceiro, eles vão ser cortados em pedaços e crucificados, entendeu? Então, realmente, eu não vejo não tem como se vangloriar sobre a arte judaica, né? Não é uma atitude chique, bacana, bonita, é realmente um pesadelo, né? É uma atitude de sofrimento, de autotortura, de auto, né? Sim, por favor. E só relembrando, na literatura rabínica, nós temos aquele grande trabalho, Geret Hashmat, né? Que é justamente a epístola sobre apostasia, que foi escrito na época no contexto das perseguições na Espanha, e que ela, de alguma forma, justifica a possibilidade de você até falsamente se converter a outra religião para depois escapar, né? Essa carta, inclusive, foi muito criticada depois na Espanha, porque muitos judeus espanhóis viram nisso um incentivo à apostasia de 1391, né? O Rabbi Rizai Kreshkas escreve isso assim, que os judeus espanhóis ficaram enfraquecidos porque na época dos Almohadas o pai de Maimônides escreve, né, de que é permitido, já que o Islã não exige nenhuma conversão formal, você só faz a shahada, você só fala lá, creio que em Deus e Maomé seu mensageiro 3 vezes, isso não configuraria um ato de apostasia, mas é uma espécie de um jeitinho para você escapar e depois retornar
ao judaísmo assim que você puder. E parece que o Maimônides e a família fizeram isso, inclusive alguns indícios que o Maimônides viveu alguns anos no Norte da África como muçulmano, né? E depois ele retorna ao judaísmo. Então essa visão é um pouco, né, realmente como o Marcos Rubens estava falando, ela na literatura rabínica ela tem respaldo, né, de que realmente deve-se evitar o martírio ao máximo, digamos assim, né, não é, Marcos? A gente tem que evitar o martírio ao máximo. Se não der, não deu. Aí você vai para o martírio. Mas não é uma postura de... Porque não há santidade na morte, né? No judaísmo, a morte é impureza. Você não tem santidade. Essa inversão foi Paulo que fez, né? E com isso ele criou o cristianismo. Ele fez essa inversão ontológica, né? De vida e morte, sendo uma morte que santifique uma morte que traz vida. Isso na teologia judaica é absolutamente incompreensível. Isso não. Eu acho que essa é a diferença fundamental entre judaísmo e cristianismo. Na teologia judaica, esse switch é incompreensível. Não tem registro, não faz sentido. É interessante essa visão. Agora, só emendando um pouquinho, a questão do sebastianismo, no meu doutorado trabalhei essa questão de sebastianistas que falam numa era futura em que judeus e cristãos viverão em comunhão, viverão juntos, cada um com sua razão. Eles falam isso claramente. E aí tem uma vertente, provavelmente eu localizei isso, provavelmente tem uma vertente joaquimista e tem uma vertente cripto-judaica no sebastianismo. Então tem uma mistura bastante interessante. Eu não sei se a gente pode continuar, Marcos, já passou do meio-dia e meia. Como é que é? Na verdade, o tempo já esgotou, professor. Tá nas suas mãos encerrar a mesa quando quiser. Se alguém vocês ainda querem quiser fazer mais continuar? alguma colocação, fica à Alguém tem mais vontade. alguma colocação, fazer alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Aqui, dizendo, por favor, continue, está ótimo. Bom, não sei se a gente quer estabelecer um novo teto, algum teto tem que ter, porque não dá para passar aqui o dia inteiro. Até dá, mas né, a gente tem. Então, não sei se vocês querem se vocês querem fazer perguntas, se alguém quer conversar alguma coisa, trazer mais algum item. A gente poderia ficar até 12h45, tudo bem? Mais 10 minutinhos, 9 minutinhos? Tem uma mesa depois dessa, não tem, professor? Pois é, isso que eu não sei. A próxima mesa é 13h30, quer dizer, se vocês quiserem fazer mais alguma colocação, acho que não por isso que eu estou prejudicaria em perguntando, nada. acho que era isso mesmo, né? A questão da gente se estender muito é só para o pessoal da área técnica estar gravando e estar acompanhando a gente. Então, Também isso, eu acho, professor, cansada. acho que se a gente ficar mais 5 minutinhos, acho que não Tá joia. Tem teria mais alguém que problema. quer se perguntar Sim. entre vocês? Tem alguém que quer falar mais alguma Tem mais coisa? uma colocação aí no chat, se o No professor chat quiser. aqui, vamos lá, bater papo. Exatamente, na religião israelita, o eterno é encontrado na vida, conforme vai criar. Os sacerdotes de todas as religiões praticamente possuem a função de contatar o mundo dos mortos, mas na religião israelita, a morte impurifica. É isso. Aí eu me pergunto o que é o termo, professor Francisco, não entendi. Acho que foi da Igeret Hashmad, a carta da apostasia. E aqui o martírio é uma exceção ao princípio de Pikuach Nefesh, preservação da vida. Ou seja, é exceção e não a regra. Em cima disso que a gente está falando, né? Do que a gente estava comentando sobre essas questões do martírio religioso, né? E como se vê essa questão dentro das religiões, das diferentes religiões, né? O Voltaire levantou essa questão da exaltação do martírio, né? No Inácio de Alexandria, e aí o Marcos contrapôs que essa exaltação do martírio não existe na tradição judaica, né? Ela é neutralizada, digamos assim, né? Existe homenagem. Na época das cruzadas, você tem homenagens aos que fizeram martírio. Na sinagoga, você fazia os scorebooks, né? Os livros de recordação. Você lia o nome das pessoas que haviam se martirizado e você os proclama como Kedoshim Uteorim, né? Santos e puros no outro mundo. É o máximo que se chega, né? Mas se entende que eles fizeram isso sem saída, né? Porque eles não tinham outra alternativa. Mais alguma questão aqui que alguém gostaria de levantar? Senão a gente pode, então, se não tem mais questões, a gente pode dar por encerrada a mesa. Marcos Souza, Alexandre, querem falar alguma coisa?
Antes de terminar? Não? Tá bom, então muito obrigado a todos os participantes, foi uma mesa bastante interessante, e à tarde continuam as atividades do Congresso, não é isso? Então, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado a presença Um de todos abraço. vocês, muito obrado. Um abraço a grande todos. tarde para Foi todos. bem interessante, foi bem Até legal logo. mesmo. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.